Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto, com mais de 99 mil inscritos. Meu muito obrigado a vocês também pela audiência no nosso perfil no Instagram. Superamos nos últimos 30 dias 3 milhões de visualizações. Meus eternos agradecimentos a vocês que acompanham a gente aqui todo ano, e nós estamos inclusive no último programa no ano e vamos entrar 2026 com a participação do presidente da INCOP, da Empresa Municipal de Construções Populares de Rio Preto, a INCOP, o Matheus Mota. Matheus, Estado Secretário, meu muito obrigado pela presença do senhor aqui e por encontrar um tempinho para bater esse papo, para a gente levar os esclarecimentos à população. É uma honra. Obrigado pelo espaço. É uma honra estar aqui com você. Maior canal de comunicação aqui de São José do Rio Preto, e uma honra também presidir hoje uma empresa tão conceituada que é a INCOP. Bacana. Como é que passou a gente tá gravando antes do Natal, as festas de final de ano, tá tudo programado, tá tudo certo. O senhor sai de férias também ou não? Não, eu é só 2026 férias agora. Muito trabalho, né, Matheus? Como é que foi o resumo da INCOP em 2025? Agora, principalmente no final do ano, é corrido, né? Nós temos fechamento aí de inscrições, temos todo o balanço anual, então a gente fecha todas as contas, pagamento de 13º, tudo isso dá uma complicada. Mas 2025 em geral foi um ano muito bom para a INCOP. É um ano que a gente põe um pouco a casa em ordem, né? Eu assumi na metade do ano, então um presidente que me antecedeu, vereador hoje, Marcelo Renato, parabéns pelo trabalho dele também em frente à INCOP, me entregou uma empresa, uma gestão ali já organizada, mas sei que ele também herdou umas coisas para colocar em ordem. Mas em regra geral, assim, 2025 foi um ano bom para a INCOP e bom para o nosso governo. O senhor falou que acabamos de encerrar um ciclo de inscrições. O que foram essas inscrições? Porque se criou uma expectativa muito grande na cidade, novas unidades habitacionais. O que vai ser feito? Isso. São José do Rio Preto teve a graça, né, de ter um Faixa 1, um programa do governo federal. Como vocês sabem ou não, vou explicar um pouquinho, mas o governo federal tem esse programa Minha Casa Minha Vida. Principalmente o Faixa 1 é um pouco diferente, tem umas peculiaridades, mas as cidades têm que se inscrever, né, ter o interesse em ter, e a Caixa faz toda uma seletiva, então a construtora escolhida pela Caixa, a gente não tem tanta influência nisso. Mas daí cabe ao ente municipal fazer as inscrições, né, ter esse cadastro habitacional para chegar nos contemplados. E Rio Preto teve 400 unidades. Então está em construção e a INCOP é o ente municipal responsável por fazer todo esse cadastramento. Então a gente herdou do governo anterior sem saber muito bem déficit habitacional. Então também aproveitamos essas inscrições para fazer uma gestão, né, um cadastro habitacional atualizado para descobrir o déficit, né? Então a gente encerrou agora dia 20 de dezembro as inscrições, tivemos 16 mil pessoas, né? Não posso dizer pessoas, mas são famílias, né? 16 mil famílias procurando as inscrições. Tivemos mais de 9.500 atendimentos e mais de 5 mil pessoas realmente inscritas, que contemplam os requisitos para essas 400 unidades. Então a gente já sabe que vamos ter 400 novas pessoas com moradia, mas mais de 4 mil ainda esperando novas moradias. É um trabalho árduo que, se pudesse, o gestor entregaria a casa para todo mundo, obviamente, mas não é assim que funciona, né? Exatamente. Como é que vai ser o critério para a seleção dessas famílias? Isso vem tudo legislado, né? Isso vem em portarias do governo federal, então não fica muito a cargo do ente público municipal. Então a gente pega esse cadastro, pega todos esses nomes,
elenca nos critérios já contidos na portaria, e a gente tem que fazer uma ampla divulgação disso tudo. A gente faz essa divulgação, elenca. Dentro desses critérios, a gente chega em 400 nomes, põe uma margem e aí entrega para a Caixa validar. Então não é mais como antigamente, o pessoal falava em sorteio, né? Vamos pôr todo mundo num balaio e vamos pegar uns nomes. Não, hoje é tudo critério, tudo organizado, tudo legalizado, né? Vem legislados os critérios, a gente não tem nenhum meio de ajudar alguém. Isso é importante porque garante aquela questão de dar a casa para quem realmente necessita, né? Precisa, isso, né? São as mães solteiras, né? Tem os idosos, né? Tem um critério. A gente tem famílias com mais crianças, né? Com crianças, né? Isso, a gente tem, eu vou dar exemplos, né? Não vou lembrar todos, mas, por exemplo, temos o caso de 50% ser para pessoa que recebe benefício do governo. Então, Bolsa Família, BPC Loas. Então, é importante também o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social, que atualiza o CAD único. Então, o pessoal primeiro tem o CAD único atualizado, depois vai fazer as inscrições. Então, a gente já tem todo esse cadastro validado, com dados já no sistema do governo federal. Então, a gente já tem critérios ali que são fáceis da gente aplicar, como esse que eu citei. E também tem uma novidade que traz a portaria, que são os 3% para as pessoas em situação de rua, que necessariamente vão ser contempladas. Sim. E a emoção dessas pessoas fazendo a inscrição lá? Só de imaginar de ter a casa. Você vivenciou isso? Demais. Inclusive as pessoas param a gente na rua, né? Quando sabe, pô, você é o presidente da Incop. Nossa, eu preciso muito de uma casa, eu fiz minha inscrição, não tem jeito, porque quando a gente já assina os papéis lá, dá uma sensação de que eu vou ser contemplada. Cria uma expectativa. Cria uma expectativa. E o que gera uma responsabilidade muito grande pelo trabalho da Incop. Exatamente. Sim. Quando a gente mexe com social, não tem jeito, né? É emoção na veia. Sim. Falando em emoção, a Incop tem um programa, um projeto de reforma, de construção de casas, né? Eu estive recentemente, inclusive, numa entrega lá na CAIC. Isso. Uma mãe com duas filhas iriam ocupar a casa. E a gente percebe aí o quanto que é gratificante para aquela família, aquele espaço, aquela moradia, dá dignidade para a pessoa também, e ela se sentindo feliz, né? De proporcionar sair do aluguel, por exemplo, que é o que mais a pessoa quer, né, Matheus? Exato. Como é que funciona esse programa? Não é que a Incop vai sair reformando as casas. A Incop tem vários programas, né, dentro da Incop. E um deles é esse programa que a gente pega terrenos da prefeitura, pega a gestão pra gente, e a gente constrói a casa com recursos próprios, e aí a gente entrega para famílias constantes no nosso cadastro habitacional. Então também é importante que as famílias, as mães, os pais que ainda não têm a casa própria e têm o sonho de ter, que atualize o seu cadastro habitacional lá na Incop, ou se não tem ainda, que façam, que é diferente do cadastramento do Minha Casa Minha Vida. São programas diferentes. Ainda que você fez a inscrição nesse faixa 1, né, que a gente está fazendo lá no shopping, você também pode fazer o seu cadastro habitacional geral, que a gente fala assim, de São José do Rio Preto, que é para esses programas que você acompanhou uma entrega. E depois dessa que você foi, teve mais uma, a última do ano, se eu não me engano, semana passada a gente entregou no João Paulo uma casa para uma mãe solo também, mas aí com 5 filhos. Olha só. E um dos filhos, a mais novinha, é especial, ainda tem tráqueo, toda uma estrutura que não conseguia ter uma casa própria, e muitas vezes ela confidenciou pra gente que muitas vezes ela não conseguia nem ter condição de alugar, porque para mãe solo com muitos filhos o pessoal geralmente não aluga, né? Porque já pressupõe, já tem o preconceito de que ela não terá condição de pagar. E isso daí entra o papel social da Incop. É a dignidade. Da prefeitura, né, do governo do coronel Fábio Cândido. Como é que é a sua relação com... Para quem não sabe, o Matheus Mota é filho do deputado federal Luiz Carlos Mota. Isso. Ele é seu padrinho político? Quem? Meu pai? Lógico. Meu pai e meu padrinho político. Só com certeza. Mas e eu vi vocês recentemente em Brasília,
também atrás de novas casas, novos recursos. A pessoa que... Eu sei que depende do governo federal a liberação desses imóveis, né? Essas 400 unidades serão construídas onde? Já tem local definido? Tem, as construções já estão em andamento, né? No Residencial Gabriela e no Jardim Antonieta. São em dois locais, são 200 em um e 200 no outro. Sim. E lá em Brasília, qual que é conseguir mais unidades? O que vocês trabalham? Brasília, eu fui essa vez como secretário agora, além do meu padrinho político, a gente foi nos ministérios que tem mais a ver com a minha pasta, né? Então fui no ministro Jader, ministro das cidades ali, a gente foi conversar um pouco do que tem para 2026, que a gente poderia trazer para São José do Rio Preto, e também novos projetos, né? Porque o Ministério sempre tem projetos novos e que às vezes a gente não fica sabendo aqui no interior, né, em São Paulo, no interior, porque a gente está distante e o elo é sempre a Caixa Econômica Federal, então a gente fica meio distante disso, né? Então busquei lá saber novos projetos, o que a gente poderia alavancar aqui em termos de habitação popular. O que tem na prateleira do governo federal que caberia usar. E a importância do deputado federal, no caso do Matheus, que tem uma proximidade com o seu pai, que era deputado, abrir as portas. Quando que o presidente da Incop de Rio Preto conseguiria uma reunião com o ministro das cidades? Então, a importância de ter um deputado federal da região e de Rio Preto, nesse sentido de conseguir abrir as portas e possibilitar um pedido diretamente seu ao ministro. Exato. Né? Eu acho que é importante não só para mim, né, para todos os munícipes aí, né, de São José do Rio Preto. Quando você tem um deputado federal em Brasília, seu, né, da sua cidade, até para todos os secretários, muitos já foram lá no gabinete, e às vezes você chega num ministério, chega em Brasília, se você não tiver agenda, que é muito difícil, né, imagina um ministro para o Brasil inteiro, mas se você não tiver agenda, não tiver um deputado que chega lá e fala, tem um deputado federal aqui, quer trazer uma demanda, você dificilmente consegue ter acesso a um ministro, né? Sim, e essa articulação é importante. Em 26, o seu pai vai ser candidato à reeleição? Como é que estão as tratativas? Tá tudo certo, tudo pavimentado o caminho. Muito se falou aqui em Rio Preto que ele não ia ficar no PL, né? Discussões de partido, mas vamos ficar no PL, estamos concretizado aí que a gente está no... Muita gente torcendo para ele sair, porque vai ter muito voto aí, Matheus. Trabalha demais, né? A política a gente sabe que quando você tem um candidato de mais de 100 mil votos, todos os partidos querem, até muitos partidos querem não para ele ser eleito, né, mas muitos partidos querem para eleger alguém. Então um deputado de 100 mil votos ele pode ser muito bom para qualquer partido, mas talvez não para ele mesmo, né? Então quando a gente pensa em 2026, quando a gente pensa em eleições, a gente tem que fazer conta. Então a gente tem que decidir na matemática e não no amor. Sim, e tem que ser pragmático. Né? Para buscar a reeleição, porque não tem mais aquele... Igual o time de futebol, não tem mais bobo no futebol, né? Não tem. A galera monta uma estrutura, um time e vai jogar, né? Vai jogar. Você pretende ser candidato a deputado também? Se especula muito sobre isso, sempre no bastidor, seu nome sempre na boca do povo. Você nunca falou, né? Mas sempre tô cogitando isso. É um caminho, né? Não dá pra gente descartar essa possibilidade, não para as eleições agora, mas para as próximas. É um caminho, né? Meu pai trilhou, eu tenho que seguir. A gente tem que seguir os bons, né? Eu considero meu pai um bom político, então eu tenho que seguir os passos. Então... é um sonho, né? É uma meta quando a gente entra na vida pública, né? Posso falar que agora estou oficialmente numa vida pública, mas quando a gente entra numa vida pública, o nosso sonho sempre é ter um mandato, né? Então é participar de uma eleição. A gente participa nos bastidores, mas não sabe a emoção que é ganhar. Então acho que essa é uma emoção que eu quero ter ainda num futuro próximo aí. Não para 2026, mas nas próximas aí. Aí você fala isso... O pessoal já pensa em 28 e fala, vixe, ele vem aí e vem com apoio, eventualmente, porque tem todo um grupo, né? Nós estamos falando da Márcia Caldas, da vereadora Márcia Caldas também, que está junto, e outros parlamentares e prefeitos da região que as campanhas vão ganhando musculatura agora, né? A pré-campanha, né? Vão se juntando, o pessoal vai se formando e você participa, lógico que você tentou trabalhar na Incop e você vai trabalhar efetivamente na campanha de reeleição do seu pai o ano que vem? Eu pretendo ajudar, né?
eu sempre ajudei. Nas últimas 2 eu trabalhei mais perto dele nisso, mas não especificamente na rua, né? A gente participa mais nos bastidores, na questão organizacional, né? Mas não tem como você não ajudar, né? Sim. A tua formatura, você é advogado? Sou Qual a especialidade? Trabalhista. Trabalhista. A melhor área que tem. Aí meio que tanto para um lado quanto para o outro. O Augusto Mendes Araújo, um abraço pro doutor criminalista, ele fala, não, melhor é o criminal. Eu sei que eu atua na área, não tem jeito, né? Você jamais atuaria no criminal? Não gosto. Aí, tenho um escritório, eu fundei ele desde 2017, meu sócio é de Campinas, fiz faculdade lá, né? Então eu estudei em Campinas, aí abrimos o nosso escritório, eu vim pra cá, ele fica lá em Campinas, eu fico aqui. Sim. Como é que foi a sua entrada, a sua decisão de vir para o governo do Coronel Fábio? Qual a avaliação internamente que vocês fazem desse primeiro ano de governo do Coronel? E como é que ele é no dia a dia como gestor? Ele deixa a corda meio frouxa ou ele puxa, tá sempre cobrando? Quando ele ganhou a eleição, né, eu tinha contato com ele, mas mais nas eleições, então era um contato breve, né? E aí ele ganhou, formou o time dele, e aí nas articulações a gente sempre estava aguardando o nosso momento, né? E teve esse momento que agora se concretizou do Branco ser secretário de governo, Marcelo Renato, que era o presidente da Encop, assumir de vereador, já era esse o plano, e aí a Encop ficaria vaga, né? E aí a gente definiu em conjunto que meu nome seria um bom nome para a pasta. A princípio todo mundo duvidava, né? Um rapaz novo, até o prefeito na época falou, pô, Matheus, mas realmente vai topar isso aí? Porque é secretário, né? Nós não estamos... É uma coisa grande, vai ter muita coisa para mexer, está disposto, né? A gente sabe que quando a gente entra nessa vida pública de secretário, a gente abre mão de muita coisa, né? E você vem com um peso diferente. Igual o filho de jogador de futebol. Muita expectativa, né? O filho do deputado, né? Isso daí pra você também é difícil, né? Deve ser uma coisa pessoal sua. Você difícil. Tem que dar mais alguma coisa do que os outros. Né? É difícil que o pessoal já espera, né? Você não pode errar. Se errar, você não pode errar muito. Tem que errar só um pouquinho, senão... E aí a expectativa é pior, né? Porque eu tava puxando de orelha do prefeito e do pai. Mas ele, desde que eu assumi, um parceiro, sempre a gente troca ideia, troca experiência, tanto ele quanto o Fábio Marcondes Vice também, a gente troca experiências. E ele cobra, hein? O prefeito cobra, não deixa muito solto, não. A gente tem as nossas possibilidades dentro da secretaria, mas sempre dentro da organização dele, né? A gente tem as nossas liberdades dentro da secretaria, mas a gente sempre tem que estar... porque quem venceu foi o projeto político. E tem que colocar o projeto político em prática, né? Efetivamente, né? E a gente é só membros dele, né? Então o que a gente faz reflete em toda a candidatura dele, em toda a imagem dele. Então certamente a gente não pode errar, né? Sim. Matheus, vocês estavam esperando esses 16 mil inscritos? Não, a gente não tinha essa expectativa. Deve ser de 15 mil. Mas a gente fala, poxa, mas não, ao longo dos anos, né? Isso que eu falo desde que a gente cobre política aqui, desde 2000. Eu sempre ouvi esse número. Aí você falou 15, 16, Aí você falou 16, foi surpreendente, assim, né? Vocês estavam esperando? Qual que era a expectativa de vocês? Na verdade, como a gente mudou um pouco do que era feito antes, né? Que o pessoal fazia, vai lançar a inscrição, aí lançava em um local, e não tinha agendamento, o pessoal ia, fila. Então a gente mudou, fez o agendamento online. Mas a gente nunca esperava que ia passar de 10 mil. Cara, acho que 10 mil vai ser um número. Aí quando começou, na primeira semana que a gente lança, já começou a quase chegar nos 10 mil, nós falamos, nossa, acho que vai passar dos agendamentos. E o pessoal tenta levar algum tipo de vantagem, porque escreve, geralmente o casal não passa casamento do papel, porque a mulher faz a inscrição, porque o marido faz a inscrição, né? Tem situações assim. Isso é normal, isso é coisa do brasileiro, né? Então. Isso aí é de todas as áreas. Mas teve, e geralmente a gente pega, né? Como a gente bate com o CAD único, geralmente as pessoas tentam ali na hora, mas a hora que você vai conferir, não tem pode, como, né? Não pode ter imóvel no nome. Até pode ser casado, mas tem renda.
Então a renda tem que ser até R$ 2.850, quando a gente fala desse faixa 1. Então, se casados, cada um ganhar um salário mínimo, já passa. Então. E aí que o pessoal tenta tenta burlar, né? E aí teve um caso engraçado que eles tentaram, inclusive marcaram no mesmo horário junto, né? Que são vários atendentes, marcaram no mesmo horário, um sentou do lado do outro. Eles ficavam, amor, que não sei o quê. Mas calma aí, vocês são casados, pô? Aí já, botão vermelho. Porque não tem jeito, né? Não, mas é bacana. Mas você vê como tem histórias, né? A gente defende. Principalmente bastante pessoa com imóvel no nome, que não pode ter também. Aí chegava, não, mas eu não tenho imóvel. Não, mas tá aqui, seu CPF tá vinculado a um imóvel, né? A um IPT. Ah, não, mas essa casa tá alugada, eu não moro lá. Bom, mas é sua, pô. E não pode também. Não pode. Você, como gestor, você atribui isso à falta de conhecimento, a tentar o jeitinho, ou algumas pessoas agem de má fé mesmo? Porque ela vai ganhar uma casa, Minha Casa Minha Vida, ela vai alugar a casa. É malandragem. É querer passar a perna no que mais precisa, né? A pessoa já tem um imóvel, a pessoa que não tem, às vezes vai ficar de fora, e a pessoa que tem um imóvel é contemplada. Isso é inaceitável, né? Inaceitável. A gente projeta naquele programa das reformas que a Incop faz, que ajuda as famílias também. São 19 casas em 2026. A gente está projetando. Isso é pé no chão, a gente está pensando em umas 19 aí. Pé no chão. A gente tem bastante campo para produzir. Isso também a gente tem que agradecer ao Fábio Marcondes, que deu uma mapeada, secretário de obras, deu uma mapeada, falou, tem condição desse terreno, tal. E ao prefeito também, que já confirmou pra gente que 2026 vamos ter mais recursos, né, públicos para todas as áreas, graças a algumas iniciativas aí, principalmente a parceria público-privada. Então ele já falou, ano que vem vocês podem programar grandes projetos que a gente vai estudar, mas se possivelmente for só questão financeira, a gente vai executar. Sim. Quanto que custa uma casa feita pela Incop? Hoje, porque a pessoa paga. A pessoa não ganha de presente a casa, né? Deixa claro isso também, né? Por isso que tem toda uma avaliação, né? Ela entra com o cadastro habitacional, a gente tem assistente social que visita e conversa, confere renda, confere capacidade financeira de pagamento, mas ainda assim a gente põe um preço muito social, né? Então a gente pega avaliações de mercado, mas reduz dentro das nossas possibilidades ali. Então, entre terreno e casa, a gente faz um valor, mas um valor mais baixo do que o de mercado, para atender justamente o social, e a parcela ficar uma parcela legal, que a pessoa consiga pagar. E uma casa, você perguntou, para nossa ali, da nossa realidade, entre 60 e 70 mil reais. Que é uma casa com qual que é a planta dela? De custo de material, né? Porque a mão de obra é própria nossa, a gente tem funcionários braçais para fazer essa obra. Então, isso é só custo de material, não entra mão de obra. Aí a planta depende do terreno, né? Inclinação, como que a gente vai fazer ela. Então depende bastante. A planta é variável, depende. A gente tem um grupo de engenheiros. Atende os idosos, a família, por exemplo, a criança especial, tem toda uma questão. Sim, a gente tem. Por isso que é criterioso, né? A assistente social vê as necessidades da família, a engenharia adequa e a nossa mão de obra executa. Sim. Matheus, qual que é o principal desafio à frente da Incop? Igual você falou agora há pouco, que o prefeito falou, olha, é árduo o trabalho, né? Qual que é o que você sentiu de mais desafiador? Você também é um gestor público novo, você vem numa nova safra da política de Rio Preto, é o futuro, né? O que você viu que é diferente da iniciativa privada que você dá com o público? A burocracia tem muito ainda, isso te dá aquele, nossa gente, mas vai demorar. Como é que é essa questão? Eu acho que tudo, né? Para mim, quando eu assumi ali, a gente começa a estudar, né, entender, para mim é tudo. Primeiro, a dificuldade de ser jovem, né? Não que isso seja uma dificuldade, mas eu sinto como uma dificuldade no meio ali, né? Porque, por exemplo, talvez eu sou
fora os estagiários, eu, presidente da Incop, sou o mais novo de toda a equipe. Então, dos diretores, dos funcionários. Então, tirando os estagiários, eu sou o mais novo. Então, pô, como que um rapaz tão novo dá umas ordens, entendeu? Então, você sente um pouco de resistência nesse sentido. Isso é uma dificuldade. E da burocracia, né? Sem dúvida, a burocracia no poder público é difícil. Mas eu entendo ela como necessária. Quando você começa a entender mesmo, ela é necessária. Até para você não ter falhas. Então, às vezes, os prazos que a gente tem são prazos para a gente, às vezes, refletir se realmente precisa. Um prazo para uma licitação, um prazo para compra, passa por vários setores. Às vezes, eu não vi, o outro não viu, e o último lá da ponta falou, não, aqui era melhor fazer isso. Aí volta tudo, aí você fala, pô, a burocracia, talvez, nesses setores são importantes. Sim. Os empresários podem contribuir com a Incop nesses projetos sociais? De que forma eles podem fazer essa contribuição, se é possível isso? Se vocês têm alguma ideia de trazer mais para perto, porque nós temos um mercado imobiliário com gigantes, construtoras gigantescas aqui em Rio Preto, que poderiam ajudar, poderiam contribuir, inclusive, nesse sentido, principalmente, igual o caso da família que você falou, uma mãe com 5 filhos, uma criança com tráqueo especial, não é possível. A gente deve ter mais casos para a cidade, que a gente não temos conhecimento ainda, né? Temos bastante fila lá. Isso para você também deve ser, poxa, ajudar essas pessoas não tem preço, né? De que forma o empresário que quiser, ele tem condições de fazer alguma ajuda? A gente tem hoje, a única forma do empresário ajudar hoje é ajudar o nosso projeto social. Que a gente tem hoje um projeto social mantido pela Incop, que quando a gente faz um faixa 1, que é no caso esse que está acontecendo, por obrigação legal, a gente tem que necessariamente ter um projeto social com as famílias que vão habitar esse novo bairro, com o intuito de socializar, né? Ambientar ela no novo bairro, ensinar onde tem escola, onde tem um ônibus, onde tem uma farmácia, um hospital, uma UBS, como ela viver naquele novo bairro. Então, em todos os bairros que tem esse faixa 1, por obrigação legal, a Incop faz também e executa o projeto social. E nesse, no Solidariedade em específico, que você citou, é o único que a gente ainda mantém, porque quando a gente acaba o projeto social, a gente entrega para a associação de bairro tomar conta. E nesse caso, a associação de bairro não conseguiu e tocou o coração de muitas pessoas, a gente ainda custeia ele, mesmo que minimamente a gente custeia, os empresários da região ajudam. Então hoje a maneira do empresário ajudar é no nosso projeto social. Inclusive tivemos nossa festinha de Natal esses dias lá, mais de 100 e poucas crianças, a gente atende mais de 100 famílias por mês lá. Então é um projeto social muito, muito bonito, fica só no bairro Solidariedade, que é esse último projeto que a gente fez. Sim. E para essas famílias, por exemplo, essa que você citou na construção, a gente não consegue receber recursos privados por ser uma empresa pública, né? Sim. Então o empresário ele contribui financeiramente ou com material? Material, sempre material. No nosso projeto é sempre material. A gente não pode receber dinheiro privado. Sim. Bacana. Como é que é a tua relação com os vereadores? Se você está na ponta como secretário, os pedidos... Principalmente agora, né? Agora. Pô, tem uma família que me ajudou, por favor. Fez a inscrição lá. Cara, não tem jeito, é hierarquia. A Caixa Federal vai ver as hierarquias, não tem nem como. Porque é inimaginável o vereador prometer casa para alguma família, né? E acontece. Não, acho que nem promessa de casa. É que a pessoa vai lá fazer a inscrição, fala, nossa, eu tenho que ser contemplado. Vou ligar pro meu vereador para ver se não dá para. E aí liga para ele e liga para mim, né? E aí eu tenho duas responsabilidades também. Que eu sou secretário e sou filho do deputado. Então, invariavelmente, a gente tem uma boa relação com vários vereadores, mas também os pedidos vêm de vários vereadores, né? Sim. Não tem jeito. E aí tá na ponta da língua. Tá, faz parte, né? Faz parte. Sim. E para você, 2026 promete ser um ano muito especial, Matheus. De que forma você começa esse ano? É lógico, tem muita coisa para acontecer. Primeiro ano de coronel, a expectativa é muito grande, porque o coronel sempre falou sobre uma herança
do primeiro ano de governo, orçamento que não era dele. Isso. O que vocês estão conversando entre os secretários para esse princípio de novo ano? Eu acho que todo mundo que está na política, né, todos os secretários que estão lá, que estão na política, sabem como funciona. O primeiro ano de mandato é necessariamente quase 100% dos prefeitos, né, do pessoal da política sabe que o primeiro ano é o ano de mudança. É o ano de quebrar paradigma, é o ano de você aprovar um orçamento diferente do que você herdou. É um ano de fazer as mudanças pensando em 4 anos. Então esse é um ano mais difícil da gestão mesmo. E como a gente está vendo aí, ele está tendo bastante resistência, né, da população, o pessoal reclamando, o pessoal falando, mas é normal. É o primeiro ano é assim mesmo. E eu como secretário, até nós, né, como você perguntou em grupo, a gente tem uma expectativa muito alta. Acho que sem dúvida 2026, 2027, principalmente 2028, vamos estar 100%, vamos estar nas nuvens aí. Até nas expectativas que a gente tem de fluxo de caixa, né, financeiras, até como projetos, porque a gente sabe da burocracia. Então, todos os projetos que os secretários desenvolveram, estudaram e planejam, é nesse primeiro ano. Então, temos muitas execuções para 2026 e aí que realmente o pessoal vê o trabalho, né? Sim. A expectativa é de reeleição no prefeito. Você quer trabalhar para 8 anos. Projetos são 8 anos. 8 anos. 8 anos. Não. E tomara que seja 8 anos meu também. Tô fazendo um trabalhinho na Encop ali, ó. De cartilha. É pra 8 anos também, pô. Tá certo. Só sai de lá pra Brasília. Entendeu? Mas aí. Da Encop pra Brasília. Só sai de lá como pra deputado? Brasília. Aí, lógico. Mas seu pai tem muita lenha pra queimar ainda. Pô. Tem mais um mandato de 4 anos. Aí tá até lá, fala, pai, e aí? Posso ir? Você vai? Nós vamos definir. Vai ter igual a empresa, vai ser sucessão. Sucessão, se Deus quiser. Sim. Bacana. Matheus, faltou algum assunto, algum tema que você acha que é importante à população de Rio Preto, à sociedade da cidade? Algum recado da Encop para as pessoas que querem uma casa? Eu sei que é difícil. O funil, ele é estreito, né? Estreito, é. E é assim mesmo, infelizmente, né? Igual a gente comentou no começo, o gestor queria dar casa para todo mundo, mas não é possível, né? Pode ter um programa também do CDHU do Governo do Estado também, né? Temos. Que aí não tem ligação com a Encop também, né? Não temos, é um outro programa, né, também de interesse social, mas é a cargo do Governo do Estado, eles têm escritórios próprios, né? Então eles fazem com a própria mão de obra deles e recurso deles. Não tem nada do ente municipal e nem do federal. Tá certo. Você é filiado ao PL? Ao PL. Eu acho que um recado que a gente tem, já falei muito de habitação de interesse popular, se o pessoal tem interesse de ter um imóvel, né, conquistar um imóvel próprio e quiser, deve ir na Encop, fazer o seu cadastro habitacional, é importante até para a gente ter esse déficit habitacional, ter esse cadastro atualizado, porque com isso a gente busca recurso, tanto estadual como federal, mas a gente consegue ter dados para procurar. Não adianta a gente pedir recurso para o governo federal se ele falar, mas cadê o déficit da sua cidade? Ah, não tenho. Bom, então não vou te mandar imóvel. Mesma coisa dentro de casa, né? Eu falo para minha diretoria, para o grupo. Não adianta a gente não ter projeto. Então a gente faz o nosso projeto, ó, vamos fazer 20 casas. Pô, a gente tem como mostrar para o prefeito, pro secretário de planejamento. Ó, a gente precisa de recurso para 20 casas. E faça a inscrição, porque não é por ordem de chegada, deixar isso claro também. Não é por ordem de chegada. Agendado, tudo bonitinho. Hoje o cadastro a gente finaliza dia 20 do Minha Casa Minha Vida, mas o outro da Encop continua aberto o ano inteiro. Também você pode agendar pelo site ou ir na Encop direto. Esse, como fica aberto o ano inteiro, você pode ir direto lá na Encop. Tá certo. E aí acho que um recado importante que eu nunca deixo de falar é sobre os jovens na política, né? Eu acho que é muito importante. Não sei quantos jovens você entrevistou esse ano, de 30 menos, eu já sou 30 a mais, mas vou falar dos 30 menos. Você tem ideia de quantos jovens você já entrevistou? Porque é um podcast difícil. Difícil, né? Difícil, é isso que a gente fala.
Não que seja só sobre política o seu podcast, mas a gente, Sim. o recado de jovens... Médicos, né? Empresários, aí são pessoas mais... Jovens na política, jovens em qualquer espaço, acho que a gente está perdendo um pouco do interesse da juventude na política. A gente sabe que espaços estão aí para serem ocupados. E se nós jovens não ocuparmos, outras pessoas vão ocupar. E a gente tem que ter a nossa parcela, né? A nossa voz ali. Até porque os jovens têm muitos interesses que se a gente não plantar agora, a gente não vai colher no futuro. E aí pode ser tarde, quando a gente se ligar que a política é tão importante pra gente, pode ser tarde. Então você jovem que tem interesse, né? Quer participar da política, vamos se filiar no PL, vamos bater um papo lá. Eu acho que temos tudo para ser um grande grupo. Não no PL só, né? Os jovens em geral, todos os partidos. Mas é uma coisa que eu sempre peço aí, sempre falo em todos os locais. Bacana. Matheus, te agradeço demais. Leve o nosso abraço ao deputado federal Luiz Carlos Mota, a vereadora Márcia Caldas, presidente e comerciante, que inclusive é um dos nossos parceiros aqui. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Seja bem-vindo. Que você tenha êxito, encontre cada vez mais essas famílias que precisam da ajuda aqui de Rio Preto. A gente fica na torcida, porque ajudar é uma mãe igual você falou aqui, olha, acho que não tem... Essa é a missão, né? Essa é a missão. E a emoção, né? Quem nunca participou de uma entrega dessa, para você entrega, a mãe te fala as emoções, né? Passa pra você, é um sentimento que você nunca sentiu, né? É uma entrega, assim, você fica, meu Deus, eu preciso fazer mais para essas pessoas. E aí, invariavelmente, é a política sendo usada, né? Pelos melhores caminhos para fazer o bem. Bacana. Obrigado, Rodrigo. Satisfação aí. Muito obrigado mesmo. Boas festas para você. Obrigado. Não para, né? Você não sai de férias agora. A gente não sai de férias nesse começo do ano. Não. Nossos dois chefes vão sair, mas nós vamos ficar. O prefeito, Coronel Fábio, e o vice-prefeito saem de férias. Inclusive, quem assume é o presidente da Câmara, Luciano Julião, que também é do PL. Também é do PL, parceiro nosso. Bacana. Pessoal, olha, eu agradeço vocês também que acompanharam aqui o podcast no Diário do Rodrigo Lima. E agradeço vocês com uma novidade. Se vocês perceberam aqui, nós temos novos parceiros na televisão aqui no podcast, no Diário do Rodrigo Lima. Seja muito bem-vindo o Bem Saúde aqui com o Hospital Beneficência Portuguesa, que também está aqui agora com a gente nesse ano de 2026. E também o Ruiz Coffees. Muito obrigado pela vinda de vocês aqui. Temos a Multielétrica e outras empresas gigantes aqui da região de Rio Preto que fazem parte. Agora na Poti, que é o patrocínio master, por exemplo, só do Mirassol. Vai ser reconhecido agora em toda a América do Sul, que o time vai jogar Libertadores. Boa sorte lá pro Leão também. E boas festas a todos vocês. Aqui, ó, o Ruiz Coffes também aqui com a gente agora. E você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, com os cortes. Bons cortes. Com o Facebook, no Facebook também, e no Twitter, no X agora. Porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. Um abraço e até a próxima, turma.